falando um pouco sobre soluções de máquinas de embalagem, né? Vamos bater um pouco mais papo sobre isso. E aqui mostrar para vocês um pouco, né, de como que vai estar a nossa agenda. A gente vai falar ali de máquinas de embalagem primária, máquina de embalagem secundária e aí fim de linha. A gente vai entender um pouco melhor o que, né, como que a gente acabou definindo essas máquinas primárias, secundárias ou fim de linhas, tá, pessoal? Bom, para começar, né, eu acho que para a gente entender um pouco mais sobre máquinas de embalagem aí e tudo mais, a gente sabe que hoje em dia máquinas de embalagem ela tem que ser bem flexível ao nosso cliente, né, ao produto do nosso cliente final ali, ou então a modificações do produto que a empresa vem sofrendo, não é mesmo? Bom, além disso, a gente também gostaria muito que a gente investisse, tivesse máquinas tecnológicas, né, de alto padrão de qualidade. Então, acho que isso está sempre na cabeça aí do pessoal que acaba utilizando mais esse tipo de máquina. E, bom, por que não contar com uma única empresa para você conseguir falar sobre tudo isso, né? Passar todas as soluções, ter todos os produtos, seja serviços ou produtos para instalar na máquina, e você conversar com uma única empresa. A Pius ela consegue ajudar vocês nesse ponto. Então, né, falando um pouco mais sobre essa parte de soluções, de máquinas para embalagem, a Pius ela tem uma solução completa e flexível para todas as partes, né, dentro de máquinas de embalagem, seja no começo, onde tem ali o contato com o produto, ou seja no final, onde a gente faz aquelas grandes embalagens para distribuir aí dentro do mercado, né, para o Brasil afora. Então, a Pius ela pode te ajudar dentro do controle de acesso dessas máquinas, dentro da segurança e proteção, né, o termo que a gente utiliza bastante, o safety e o security. Se a gente for traduzir, os dois são seguranças, mas a gente está protegendo a máquina das pessoas, e o outro, a gente está protegendo as pessoas dos perigos que a máquina tem. Então, são definições que a gente acaba tendo aí dentro do mercado, né? Dentro da parte de segurança de máquinas. Então, isso é bem legal. Além de ter conectividade, hoje a Pius, né, como a Gabi mencionou para vocês, 20% do nosso faturamento ele acaba sendo para investimento, aumentar as tecnologias, procurar novas soluções. Então, tudo isso está atrelado, né, dentro da Pius. Então, essa parte de conectividade hoje, de ter as informações em tempo real, de modo seguro, a Pius também oferece como uma solução. E, claro, toda a nossa parte de serviço. Quando a gente está falando de segurança de máquinas, né, a gente tem que se preocupar aí com a questão da NR12 aqui no Brasil, ou se a gente está exportando essa máquina, mandando para fora, a gente vai falar aí da marcação CE. Então, todas essas partes, a Pius ela consegue e tem uma solução para ajudar vocês, tá? Bom, como a Gabi mencionou, a Pius tem toda essa parte de serviços. Então, desde a parte ali da apreciação de riscos, né, todo o ciclo de segurança que a gente acaba comentando aqui nessa parte, que é a apreciação de risco até o laudo final, a validação, que é onde você tem o certificado de que sua máquina está conforme a NR12, e se você for auditado, o Ministério do Trabalho aparecer na sua empresa, você vai ter a documentação necessária para mostrar para eles, né? Então, toda essa parte de serviço, a Pius, ela trabalha, além também de trabalhar com a questão das normas internacionais, como eu falei, né? Então, se a gente exporta a máquina ou está transferindo a máquina aqui do Brasil para uma outra unidade lá fora, acontecendo alguma coisa desse tipo, a Pius ela consegue auxiliar vocês de diversas maneiras também com os produtos dela, tá? Além disso, também um produto novo e interessante que a Pius tem trazido, que é para evitar retrabalho, que hoje é realmente um dos maiores custos aí que as empresas acabam tendo, é essa conformidade de máquinas e aprovação, que seria o DRA, o FAT e o SAT. Então, imagina que você vai adquirir uma máquina nova, e o pessoal geralmente acaba falando, ela está conforme a NR12 e tudo mais, mas
quando ela chega na sua empresa, geralmente você acaba tendo uma surpresa, né? Vai fazer um laudo de terceira via, pedir uma checagem oficial ali de se está conformidade NR12, e aí você acaba tendo essa surpresa. A Pius, entendendo isso, né, dentro do mercado, gerou esse produto e ajuda você a não ter esse retrabalho. Então, numa fase de projetos, a Pius consegue elaborar ali uma apreciação de riscos. Quando a máquina estiver pronta no fabricante, a Pius consegue ir até lá para validar e verificar se foi feito tudo certinho, e depois a Pius vai até o usuário final para emitir o laudo final, né, o laudo de conformidade a NR12 ao usuário final. Então, isso é bem interessante porque você evita a questão do retrabalho e tudo mais, né? Além de ter a parte de treinamentos, né? Eu acho que uma das partes mais importantes também dentro do nosso dia a dia é a capacitação. Então, treinar a equipe, fazer com que a cultura de segurança seja maior, é um dos grandes desafios que o pessoal do HSE acaba tendo durante o seu dia a dia, né? Essa cultura de segurança, incentivar essa cultura de segurança. Então, mais uma vez, a Pius pode te ajudar nesse ponto, ela pode ser o seu apoio nesse momento de mudar a cultura de segurança ou de fortalecer a cultura de segurança, né? Isso é bem bacana. Bom, e aí a gente vai falar, né, como eu comentei anteriormente, desses 3 partes das máquinas de embalagem, né? Quando a gente está falando de máquinas de embalagem, a gente pode pensar de diversas maneiras aí dentro de soluções, né? E a gente dividiu em 3 partes. Então, nós temos a embalagem primária, né? A gente vai ver um pouco mais dela agora. A gente tem a parte ali de embalagem secundária, geralmente, vamos dizer assim, aonde o produto vai para dentro da caixa, de fato, e o fim de linha, que é quando essas caixas vão para um pallet para poder sair aí, ir para o caminhão, ser carregado no caminhão e ser distribuído Brasil afora ou mundo afora, né? Bom, falando primeiro aí, né, das embalagens primárias, alguns dos benefícios das nossas soluções é que o produto ele cumpre os requisitos de higiene rigorosos. Então, né, a gente está falando aqui de solução de máquinas de embalagem. A gente pode estar falando para o pessoal da farmacêutica, né, onde todo detalhe com a qualidade, a questão de ser rigoroso com a qualidade é muito importante, quanto também o pessoal que está falando de, por exemplo, fabricação de argamassa ou outros tipos de produto que é um produto mais bruto. Que, claro, a qualidade do produto não se discute, mas a qualidade, por exemplo, de higiene, né, dessa parte, ela acaba sendo, até mesmo pelo fato do produto ser um produto mais bruto, ela acaba sendo um pouco menor em relação a esse outro tipo de mercado, né, que é o farmacêutico ou alimentício. Mas a Pius, ela, mais uma vez, com a sua forma flexível, né, e pensando no mercado de forma geral, ela consegue atender a todos os setores. Né? Então, como a gente fala, um dos benefícios é ter essa qualidade, essa higiene rigorosa com os equipamentos. Então, nós temos equipamentos para esse tipo de aplicação, alta disponibilidade graças a baixos tempos de inatividade. E é bem legal comentar isso, porque, né, como a Gabi comentou, dentro dos meus 7 anos aí dentro da Pius, eu já vi produtos que estão há muito mais tempo sendo utilizados, relatos de clientes que estavam utilizando um produto há mais de 20 anos, pessoal. Imagina, então, assim, hoje eu tenho 25 anos. Quando eu era uma criança, esse produto já estava ali trabalhando, já estava em atuação, e até hoje ele segue atuando, e até o pessoal comenta, poxa, às vezes eu não mexo tanto, não sei tudo sobre esse produto porque eu não mexo tanto, eu não tenho a necessidade de ficar trocando ele, né? Então, isso é bem legal dos produtos da Pius, essa confiabilidade, né? E alta proteção no manuseio da máquina, né? Segurança e proteção. Então, é aquilo que a gente estava falando, né? Aqueles termos de security e safety, né? Onde a gente protege a máquina das pessoas
e, ao mesmo tempo, a gente protege as pessoas dos perigos que aquela máquina pode ter. Então, isso é bem legal, né? A Pius consegue e tem produtos que fazem essa proteção total, tanto da sua máquina, do seu bem, né, ali, quanto também da sua vida, o que isso é muito importante, né? É mais importante até mesmo do que os nossos bens materiais. E, claro, a Pius, como o know-how dela é segurança de máquinas, estamos aí há 75 anos, comemorando 75 anos de inauguração da Pius, e desde os seus primórdios, a ideia, a nossa missão é realmente levar segurança, a cultura de segurança para a indústria e fazer isso acontecer. As soluções que a gente vai abordar aqui, elas podem chegar, né, a sua grande maioria, até o seu nível maior aí dentro da ISO 13849, quando a gente fala de nível de desempenho, né, e aí a gente pode chegar no nível de desempenho PLE, ou então na 14153, quando a gente fala de categoria, a gente pode chegar aí até a categoria 4. Então, os produtos da Pius sempre chegando no mais alto nível de segurança, tá, pessoal? Dentro dessa, né, da embalagem primária que a gente estava comentando, que é aquela, geralmente são aquelas máquinas que têm mais contato com o produto, né, aquela, vai fazer aquela primeira embalagem ali. A gente tem alguns produtos que podem ser utilizados, como proteção de tampas, né, e abas com o PCMag VA, que é um produto bem legal e dentro daqueles requisitos de higiene que a gente comentou, ele entra bem bacana. Controle diagnóstico de visualização com terminal de operação, e além disso utilizar o Pit Reader, que é para fazer essa proteção do manuseio e a segurança da máquina e a segurança do operador que está ali, né? Sistemas de porta, então sistema de travamento para essas portas, como a PCM M-Lock ou a PCM S-Lock, aí, né? São alguns dos produtos. E claro, o nosso controlador híbrido, né? Do PSS 4000, onde você consegue fazer tanto a parte de segurança quanto a parte de processo em um único equipamento. E isso mostra o quanto a Pius é flexível nesse ponto, né? Pessoal, vocês estão vendo a minha câmera? Estão conseguindo ver aí? Eu acho que acabou caindo aqui, né? Não isso, sei se... a sua agora voltou. Agora voltou. Então tá bom. Pessoal, como a Gabi falou, a gente gosta desses webinars bem interativos. Então, fiquem à vontade para mandar mensagem no chat, para dar alertas aí se não está conseguindo tá com alguma dificuldade. Então, por favor, a gente pede a interatividade de todos para que cada vez seja melhor aí o webinar, que vocês possam agregar bastante conteúdo aí ao dia a dia de vocês, tá bom? Então, dando sequência, vamos começar a falar um pouco dessas soluções, né? Pô, Darcy, legal, a Pius tem tudo isso, mas vamos ver na prática. O que acontece, né? Como fazer, quais são essas soluções, quais são essas novas tecnologias que a Pius traz aí para o mercado. Uma delas, como eu comentei, é o PCMag VA, que é um equipamento aí de aço inoxidável, que ele pode ser muito resistente à sujeira e altas temperaturas. Então, isso é bem legal, principalmente para essas empresas que a gente estava comentando, onde o nível de higiene, o quanto é rigoroso ali, pode ser aplicado. E, ao mesmo tempo, também, nas empresas que eu comentei, que o processo é mais bruto, que tem ali mais sujeira, ou, né, tem essa... precisa ter uma lavagem, algo do tipo. Então, isso é bem legal, bem bacana, que vocês podem ver a flexibilidade dos produtos da Pius, né? Você pode usar ele no setor de farmácia ou num setor ali de argamassa, esse tipo de empresa com produtos mais brutos, né? Então, esse sensor, que é o que a gente está mostrando aqui na tela, ele pode fazer a proteção de portas ou de tampas ali, acessos, né, a partes móveis, né? Então, isso é bem legal. Ele tem proteção IP67 ou IP69K, o que é bem legal, faz com que algumas empresas, né, até multinacionais aí do ramo de bebidas, como, por exemplo, o pessoal acaba tendo que limpar a máquina no fim do turno. Então, o pessoal realmente vem com a mangueira lá, joga, lava toda a máquina, e aí esse equipamento, por exemplo, ele pode ser aplicado por ter esses tipos de proteção, né? Então, isso é bem legal, bem resistente aí.
e é uma solução completa com a tecnologia de controle, né? Então, você consegue ter uma solução completa para proteções ali de tampas, de abas, né? De proteções móveis aí que você necessite proteger. Então, esse é um dos equipamentos que a gente pode estar utilizando. E aí, né, entrando naquele tema que a gente falou, a questão de operação, né, o contato com o operador e a máquina. Essa é uma máquina bem legal, né, de mostrar, é uma máquina de invase, e até como eu estava comentando, a gente tem um case de sucesso bem bacana em relação a essa máquina, em uma empresa nacional aí, que, né, uma das grandes fabricantes de bebidas, até no setor da música também eles estão aí, né? Tem uma música relacionada a eles. A gente teve um case de sucesso bem bacana para fazer a proteção desse tipo de equipamento, de máquinas de invase. E o que é legal é trazer isso à operação, né? Trazer ali ao controle de acesso a essa máquina. Então, só pessoas capacitadas e habilitadas podem acessar aquela máquina, podem fazer ali o setup, né? A gente sabe que dentro do nosso dia a dia existem os operadores que têm mais experiência e eles fazem o setup da máquina, fazem os ajustes finos dela ali. E esse ajuste fino, se você mudar algum parâmetro, acaba prejudicando a sua produção. Então, uma forma de você proteger isso, proteger a sua produção, né, para que não tenha mais riscos, é utilizar, por exemplo, a IHM da Pius junto com o Pit Reader, né, que é o Pit Fusion, Pit Mode, que é um controlador de acesso. Então, é bem legal porque com esse controlador de acesso, você consegue ter acesso a diversas informações. Ele é através de um RFID, né? Então, cada chave vai ter o seu código específico. Então, você pode direcionar aquela chave a um usuário específico e você sabe quando esse usuário acessou a máquina, quando ele parou a máquina, né? Qual atividade ele fez. Então, tudo isso você tem acesso a esses dados, você consegue fazer um controle maior e consegue ir mudando até mesmo a sua produção com essas informações, né? Melhorando o dia a dia da sua produção. Então, é um item bem legal, uma solução bem bacana e inovadora que a Pius vem trazendo aí, né? Algumas empresas utilizam, por exemplo, a digital, né? A digital para acesso à máquina. A digital, ela é um meio de proteção da pessoa para acessar a máquina, porque, né, cada um tem a sua digital, não tem como fazer de outra forma. Porém, a digital ela não tem a certificação de segurança, né? Um equipamento de segurança certificado e tudo certinho. O legal é que esse equipamento da Pius ele já vai fazer esse controle de acesso, te dar a proteção ali, né, do operador com a máquina e vice-versa. E ainda é certificado, tem todas as certificações internacionais aí, nacionais, na questão de segurança de máquinas. Então, isso é bem bacana, né? Essa flexibilidade que a Pius vem trazendo nas suas soluções. E aí, falando também, né, dentro dessa máquina, esse exemplo que está aí, vocês podem vir, tem um acesso ali, mas como eu falei, nesse case que a gente teve, né, com o pessoal aí, a fabricante de bebidas, essa máquina era como se fosse um octógono. Então, era realmente diversas portas de vidro que ela tem em torno dela para acesso, para visualização, inspeção, né, ali da máquina e para proteger esses acessos. Como que a gente pode fazer? A gente pode utilizar a PCM Lock. A PCM Lock é uma chave, aí, uma das principais chaves da Pius no momento e muito bacana mesmo, que pode ser utilizada com alta tecnologia. Então, assim, nível de segurança, ela é uma das poucas chaves aí que atingem hoje uma chave eletromecânica que pode atingir aí o nível de desempenho mais alto, PLE, ou, né, quando a gente fala da 13849, né, também a 14153, perdão, a gente fala da categoria 4. Então, essa chave é bem bacana, ela faz esse controle também de acesso, vamos dizer assim, né, porque você precisa solicitar a abertura dela e tudo mais para a chave. Então, você tem menos necessidade também de cabeamento, porque você consegue fazer uma conexão em série e ainda puxar todos os dados individuais de cada chave, e aí você apenas traz um cabo para dentro do painel.
Imagina você ter 10 chaves e trazer apenas um cabo para dentro do painel. Isso é muito interessante e ajuda bastante no nosso dia a dia, não é verdade? Além disso, ela tem um diagnóstico simples, claro e fácil, né? Tem a facilidade de internet nas suas você vai instalar como você vai instalar dentro da máquina, fora, ali você vai ter uma visualização e um diagnóstico rápido. Isso para o pessoal da manutenção ou até mesmo o pessoal da operação ali no dia a dia é bem bacana. Então, isso auxilia muito no momento de parada, numa manutenção preventiva, né, ou preditiva. Então, isso é bem bacana dessa chave também. Além de ter o seu grau de proteção, como a gente mencionou, IP67, então, né, nas máquinas que têm a necessidade de uma limpeza ao fim do turno, algo do tipo, ela é resistente a isso. E aí também a gente tem um sistema de fuga, né? Então, para algumas máquinas que você tem um acesso ali dentro da máquina, você pode ficar lá dentro e a porta fechar, você tem um sistema de fuga que pode ser instalado junto à PCM Lock e aí garantir também a proteção do seu operador, né? Ou a sua própria proteção ali, né? Quando vai fazer uma manutenção ou vai fazer uma inspeção dentro da máquina. Então, é bem bacana essa solução, porque ela pode ser utilizada em diversas máquinas, como a gente comentou, né? A ideia de máquinas de embalagem é ser flexível ao produto, né? Ao produto final. Então, trazer soluções que podem e atendem a essa flexibilidade, essa mudança que pode haver durante os anos, aí, mudanças de produto, é bem bacana, porque você investe uma vez e pode fazer modificações e vai manter o mesmo produto com a mesma confiabilidade, né? Então, isso é muito legal dos produtos da Pius e essas soluções que a gente está trazendo para vocês hoje, né? Bom, e aí, por fim, a gente vai falar do PSS 4000, né? Então, ele é um sistema de CLP híbrido da Pius, onde você pode ter alta performance na sua parte de processo, de produção. Hoje, a questão de processamento do PSS 4000 ela é muito bacana, já tem alguns dispositivos exclusivos para alta produção, para alta demanda também. Então, isso é bem bacana. E, claro, sem deixar a sua segurança de lado. A segurança ali, um dos fatores mais importantes, e é o que a gente quer trazer aqui hoje, ela vai estar embarcada junto com o PSS 4000, né? Então, é um CLP aí robusto da Pius, é um sistema que pode ser adaptado de diversas formas, né? Como a gente estava falando da questão da flexibilidade. Você pode ter uma máquina gigantesca, né? Assim, de 1 quilômetro, 2 quilômetros de máquina, ou ter uma máquina menor. O PSS 4000 ele consegue atender essa solução de qualquer forma, né? Então, unindo a segurança e a automação em um único cara. Isso é muito bacana. Além de ter uma configuração e uma programação muito simples. Hoje, o PSS 4000, você pode escolher qual a forma que você quer programar. Você quer programar em ladder? Tudo bem, o PSS 4000 ele vai deixar você programar em ladder. Ah, eu prefiro texto estruturado. Não tem problema. Existe também a forma de programar em texto estruturado ou lista de instruções, né? Um nível um pouco mais difícil aí para o pessoal que é da programação sabe que é um pouco mais difícil. Então, assim, se já está nesse nível, não tem problema. A PSS 4000 consegue ajudar vocês também nessa parte de programação. Então, assim, qualquer forma, qualquer padrão que seja a sua empresa nessa questão de programação, o PSS 4000 consegue atender vocês. Tá? E aí a gente tem uma interatividade, né? Eu gostaria de chamar todos aí para saber fazer uma pergunta para vocês. A Gabi vai liberar essa pergunta para vocês e aí a gente quer saber de vocês, né? Qual que é? Acho que está liberado, né, Gabi? Já a pergunta? Já sim, Darcy. Legal. Então respondam aí, pessoal. Qual que é, né? A resposta dessa pergunta que a gente fez aí para vocês, tá, pessoal? Você está conseguindo ver, Darcy? Não estou conseguindo ver, Gabi, não sei se é Tá. Então a pergunta é: quais são os principais requisitos para as máquinas de embalagem primárias?
Opção 1, segurança e higiene. 2, automação e higiene. 3, produtividade e higiene. Ou 4, velocidade e higiene. Essa é uma pergunta bem legal aí, né? Então a gente consegue saber aí quais são os principais requisitos, né? Principalmente para essas máquinas que a gente estava comentando, né? De farmacêutica, alimentícia, né? Então, eu sei que alguns vão ficar tentados em algumas respostas aí, né? Vamos dar um tempo para o pessoal responder, mas até, Gabi, se você conseguir visualizar qual que é a resposta que o pessoal está mais colocando aí. Por enquanto, Né? 91% segurança e higiene. Legal, legal, pessoal. Dá mais alguns instantes para quem não teve a oportunidade de responder e respondendo. E para você que está assistindo a gente, né, seja no LinkedIn ou no YouTube, deixa aí no chat, né, qual que é a resposta que você acha que tá para essa pergunta, né? Então, vamos aí, pessoal, vamos ver. Bom, e falando, né, a resposta dessa pergunta, a gente pode colocar até pelo tema, né, da nosso webinar hoje, segurança e higiene. Então, essa é a resposta final, aí, a resposta correta, né, dentro dos principais requisitos. Você tem que manter a segurança, isso é lei, não tem o que dizer, né? Ela está dentro, ela é uma norma regulamentadora brasileira, né? A gente tem a NR12 que fala disso, então isso é lei, não se discute. E a questão da higiene, né? Como a gente falou, quando a gente entra em indústrias como farmacêutica, alimentícia, também acaba sendo uma lei, né? Você tem que comprovar ali a qualidade, a higiene de todas as suas máquinas para tirar certificações, né? Para ser um destaque, além também de você estar tratando com produtos que vai para o consumidor final, né? Que chega até as nossas casas. E a gente é o próprio consumidor dessa fabricação. Então, a gente tem que, sim, pensar muito nessa questão da higiene. Então, isso é bem legal dentro dessa parte de máquinas primárias, né? Aquela máquina que tem contato com o produto e a embalagem pela primeira vez. Então, isso é bem bacana dentro das soluções aí. E parabéns para a maioria que colocou aí, né? Ficou em torno de 91%, acertou a nossa pergunta aí, né? O nosso quiz. E agora vamos dar sequência na nossa linha de produção, né? Vamos visitar mais a nossa linha de produção. A gente falou de máquinas primárias, né? De embalagem, aquelas máquinas que estão em contato com o produto e o primeiro contato com a embalagem. E aí agora a gente vai para as embalagens secundárias, né? Máquinas de embalagem secundária. O que seria isso? Quando a gente vai falar, por exemplo, de fralda, né? Uma das nossas grandes parceiras hoje, né? Um dos nossos grandes clientes é uma grande fabricante de fraldas, e a fralda ela é produzida ali na máquina e tudo. No final, ela acaba indo para as caixas, né? Tem toda a questão ali de produção, e aí ela começa a ir para as embalagens menores de plástico e depois elas vão para as caixas, né? Então a gente está nesse momento pegando a embalagem ali cheia de fraldas e colocando dentro de uma caixa para a gente construir um pallet para conseguir descarregar para o caminhão. Então, falando um pouco mais dessas soluções, né, de embalagem secundária, a gente traz alguns benefícios, como a disponibilidade máxima das máquinas, né, evitando paradas. Então, isso, como a gente falou, eu comentei, né, de equipamentos que estão rodando aí há 20 anos dentro do mercado, equipamentos PIOS. Isso é muito legal, porque uma acaba puxando a outra, né? Se o sistema, a máquina de embalagem ali no final, ela para, o que vai acontecer com a sua linha lá atrás, a sua linha de produção? Ela vai parar, né? Porque senão vai começar a vir um monte de, vamos dizer ali, fralda, e aquilo vai começar a acumular e não vai ter vazão. Então você precisa parar o seu sistema lá atrás. E parando o seu sistema lá atrás, você para a produção. E a gente sabe que hoje em dia, parar 1 hora de produção, muitas empresas, isso é um absurdo, né? A gente evita ao máximo que isso aconteça. Então, com os equipamentos da PIOS,
vocês vão ter essa disponibilidade maior, né? A máxima disponibilidade da máquina. Pouca operação de serviço e rápida detecção de falhas, né? Então, se deu algum problema na máquina, você já chegar na máquina e ter fácil acesso a visualizações, você conseguir diagnosticar de forma rápida. Quem não quer, né, que no momento de falha, que isso pode acontecer e com certeza vai acontecer, o pessoal da manutenção, ou até mesmo o operador, bata o olho numa sinalização e fala, pô, não, aqui é só reseta ou abre e fecha a porta aqui novamente, que ele já vai continuar. Então, isso é bem bacana, é trazer esse dinamismo para o nosso dia a dia, né, para a nossa produção. Soluções flexíveis, que é um tema que a gente tem batido bastante. Então, cada produto, cada cliente final ou cada máquina que você produz, ela é especial para aquele produto, para aquilo que vai ser fabricado, para aquilo que vai ser embalado. Então, trazer essa flexibilização é muito bacana. E, claro, menos trabalho na hora de instalar, né? Se você reduz um tempo de instalação, você está ganhando dinheiro, você está ganhando tempo, né? E é aquilo que a gente sempre acaba mencionando nos treinamentos, no nosso webinar. Hoje, reduzir tempo significa ganhar mais, né? Hoje a gente sabe que tempo está relacionado sim a dinheiro, né? Então, isso é bem bacana. Então, soluções que vão fazer o seu tempo de instalação ser muito menor. E assim você ganha mais produtividade, você consegue entregar a máquina para o seu cliente mais rápido. Então, isso tudo é muito bacana, né? E aí, dentro desse portfólio de secundário, né, de máquinas de embalagem secundárias, aí, né, automação secundária, a gente tem alguns produtos, como, né, o nosso Multi 2, ou o nosso lançamento aí, ganhador de vários prêmios, o modular, o MyPNOS, né, módulos descentralizados de I/O, então, né, tem aqueles módulos de instalação fácil, passando menos cabeamento pela sua máquina, evitando menos interferência também, isso é bem bacana. E aí o SDD, que é um equipamento de diagnóstico rápido, né? E aí a gente vai entrar mais detalhes nele, conversar um pouco mais sobre ele. Então, lembra que eu falei aquele octógono daquela empresa fabricante de bebidas? Imagina que todas aquelas portas estão em série, né? Como que você vai ter o dado individual de cada um? Você teria que passar mais cabos? Não, a gente tem uma solução para isso e o SDD é essa solução. Então, a gente vai falar um pouco mais dele. E aí, na solução de embalagens secundárias, como eu falei, né, é aquele momento que você pega pequenas embalagens e coloca dentro de caixas para ser distribuídas. A Pius tem uma solução para alimentação de papelão. Então, se você tem esse tipo de equipamento, por exemplo, dentro da sua empresa, a Pius ela já tem uma solução que vai evitar que os operadores alcancem ali os perigos da máquina, né, as aberturas que tem ali, tendo um maior nível de segurança para a sua equipe. Então, não trazer aquela falsa segurança, né? Mas trazer a segurança de verdade. Você saber que o operador que está ali, ou você que foi a trabalhar naquele dia, vai voltar íntegro para sua casa. Isso é o mais importante e é isso que a gente tem que pensar, tá, pessoal? Quando a gente sai da nossa casa, a gente quer retornar para a nossa família do mesmo jeito que a gente foi trabalhar, ou até mais feliz, né? Porque a gente foi trabalhar, está ganhando o nosso salário, está conseguindo conquistar algumas coisas. Então, retornar para casa é muito importante e retornar, vamos dizer assim, até, desculpa o termo, mas retornar inteiro, né? Não faltando nenhum pedaço, com nenhum machucado. Então, isso é muito legal. E aí, né, essa solução com esses dois sensores, mais o MyPNOS ou o Multi 2 ali fazendo o controle desses sensores, eles são certificados pela TÜV, né, um dos órgãos conhecido aí mundialmente, né, um dos mais famosos, né, em nível de desempenho PLD e quando a gente fala de SIL 2 ali, né? Então, enquanto houver papelão dentro dessa solução, né? Então, enquanto a sua área de papelão está cheia o suficiente ali para que o operador não alcance a zona de perigo, ele vai estar liberado. Então, a produção vai estar normal, né? Então, você consegue até mesmo fazer esse padrão de produção, saber quando o seu sistema está faltando papelão para continuar a embalagem. Então, você vai ter esse diagnóstico, né, esse alerta também através dessa solução.
e aí, né, essa solução ela fica completa utilizando os controladores, né? Quando a gente fala de segurança, acho bem legal comentar isso, pessoal. A gente não tem que pensar só no o botão de emergência, eu tenho um sensorzinho aqui, uma chave de segurança instalada na nossa porta. Não, quando a gente está falando de segurança, a gente está falando do sistema como um todo. Então, a gente tem que se preocupar com um sistema de entrada, né, que seriam os dispositivos. Então, chaves de segurança, botão de emergência, todos esses equipamentos que são as entradas, a gente precisa pensar no nosso controlador. Quem está controlando e visualizando se isso está funcionando da maneira correta e tudo mais. Então, o nosso controlador ele tem que ser de segurança. E, no final, a nossa saída, os nossos acionamentos, né? Pode ser de segurança, ele pode ter redundância. Então, é um sistema como um todo. É a malha, né? Você tem que fechar aquele círculo de segurança, tá, pessoal? Então, isso é bem bacana. E aí, a Pius, ela tem soluções flexíveis e que atingem a categoria mais alta aí de segurança, tá, pessoal? E aí, falando também um pouco sobre o Multi 2, né, que é um dos produtos que mais sai aí da Pius, um dos produtos mais conhecidos dentro do mercado, que é essa linha de controlador relé programável, né, o controlador ali de segurança. Então, ele é bem flexível, você tem módulos de expansão, você consegue colocar ele para comunicar com qualquer que seja o seu CLP de processo. Então, temos diversos protocolos de comunicação, como Canopen, Profibus, Profinet, Ethernet IP, SafetyNet, todos esses protocolos de comunicação, a Pius tem um módulo que pode ser encaixado ao módulo base, né, seja o MB0 ou o MB1, e você conseguir fazer essa comunicação. Você tem um sistema de diagnóstico integrado, né? Então, via PVIS, que é um sistema da Pius, você tem uma resolução rápida de parada, você consegue saber o que aconteceu da sua máquina no momento que aconteceu. Então, meio de imediato, você tem aquele acesso, como eu falei, né, o operador, dependendo da empresa, ou o pessoal da manutenção, já vai bater o olho ali no supervisório, na IHM, e já saber o que está acontecendo e ter um remédio, né, ter uma remediação bem rápida ali para sua produção continuar, né? Então, isso é bem legal dentro do sistema da Pius, do PNOZ Multi 2, né? Além disso, também a questão de economia de custos, né? Você consegue monitorar diversos equipamentos, como, por exemplo, a gente vai falar do MB0. O MB0 é uma CPU que já vem integrado nele com 20 entradas e 4 saídas semicondutoras, né? Então, isso é bem bacana, você já consegue ter ali, vamos supor, se você vai usar duplo canal em todas as suas entradas, você já tem ali 10 equipamentos que você pode colocar dentro do multi, né? Como são 20 entradas, você ali vai ter 10 equipamentos para colocar, isso é bem bacana. Além disso, também a gente tem aí um dos destaques, né, nos últimos anos aí da Pius, nos últimos 2 anos, que é o MyPNOS, que é um equipamento inovador da Pius, né? A Pius entendeu que dentro do portfólio dela e dentro do mercado faltava um equipamento que fosse flexível e que entregasse aquilo que você precisa, de fato, né? Integrar uma solução para sua aplicação e você gastar só com o que precisa, né? Então, essa é a ideia do MyPNOS, é ser um equipamento flexível e que atenda à sua necessidade, né? Então, aqui a gente até colocou um código que é pré-configurável já para essa solução do sistema de embalagem. Então, né, depois vocês podem entrar dentro do MyPNOS Creator, que é do nosso site, que é um sistema de simulação, né, e configuração do MyPNOS. E se vocês digitarem esse código aqui, ele vai te dar já essa pré-configurado essa solução completa nos sistemas de alimentação de papelão, né, para máquinas aí que tem esse tipo de utilização. É um equipamento muito legal porque ele é plug and play,
e que eu acho que vale muito a pena ressaltar aqui. Ele é um produto fabricado no Brasil, tá, pessoal? Então, isso é muito bacana. É um produto que ele é montado aqui no Brasil. A Pius do Brasil consegue te entregar esse produto já configurado e montado. Então, você vai receber a caixa com o produto, é tirar ele da caixa, colocar no painel e fazer a fiação. Acabou. Já vai estar configurado, já vai estar montado, você vai ter redução de tempo na instalação. Lembra que a gente falou lá atrás? Reduzir tempo hoje é ganhar dinheiro, então a Pius te auxilia em todos esses modos hoje também já com uma hipnose, né? Um sistema de diagnóstico simples através dos LEDs. Então, através dos LEDs, você já tem aquele fácil diagnóstico, você já consegue remediar muitas coisas, então isso é legal. Você não tem a necessidade, numa hipnose, de realizar programação, né? Então, isso é bem bacana, você reduz também esse tempo. Né? Além de ser flexível. Então, você montou a configuração, mas a sua máquina aumentou, né? Teve um upgrade ou teve um downgrade, pouco importa, vamos dizer assim, né? Vamos usar o português correto, pouco importa, porque uma hipnose ele é flexível tanto para aumentar a sua solução, quanto também para diminuir. Então, essa flexibilidade que vem trazendo dentro das soluções da Pius é muito bacana, tá, pessoal? Bom, dando sequência, pessoal, se tiver qualquer dúvida, quiser falar mais sobre algum tema, algum produto que a gente está apresentando aqui, por favor, sintam-se realmente à vontade para mandar no nosso chat. Quando vocês mandarem, a Gabi vai me interromper, vai me passar aí a pergunta, então fiquem realmente bem à vontade dentro desse webinar, tá? E aí, falando também... Oi, pode falar, Gabi. Aproveito aí que você abriu para as perguntas. Temos uma do Fábio, temos algumas aqui, eu vou ler a do Fábio. Legal, vamos... Uma dúvida, no sistema instalado para detectar os papelões, como o sistema se comporta se o operador colocar a mão, por exemplo, para ser detectada? Dessa forma, ele poderia acessar a parte interna da máquina com a outra mão. Estou enfrentando um problema desses. Legal, Fábio. Fábio, depois, por favor, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco da Pius, para a Pius poder te ajudar melhor nessa solução. Mas nesse sistema, como você viu ali, eles são 2 sensores, né? Então, esses sensores, eles trabalham em conjunto, ele manda esse fecho e ele consegue avaliar, através da parte eletrônica dele ali, a questão da disposição da distância onde onde vão estar esses papelões. Então, se uma pessoa coloca o braço, por exemplo, dentro desse sensor, muito provavelmente o sensor vai identificar que aquele tamanho ali do braço, né, que a pessoa colocou, não é o suficiente. E aí ele vai gerar esse tipo de alarme, esse tipo de falha, né? E até porque se a pessoa coloca a mão dele aqui e vai tentar acessar com a outra, ele acaba ou passando pelo sensor, ou então você gera a dificuldade, né, dele se movimentar ali para tentar burlar isso. Então, Fábio, conte com a Pius para te ajudar nessa solução. Depois, se você quiser, entre em contato com a gente para a gente poder te passar melhor essa solução, te mostrar melhor essa solução. E o que é legal, a Pius hoje ela faz muitos testes. Então, ela te mostra na prática como que essa solução pode te ajudar, tá, Fábio? Espero ter sanado um pouco da dúvida e ter explicado um pouquinho. Se caso ainda persistir a dúvida, nos avise, a gente vai conversando, vai tentando solucionar e explicar o máximo possível aí, tá, pessoal? E Fábio também. Temos mais perguntas, Gabi? Darcy, nós temos, não é muito referente ao tema que você estava comentando, mas é super válida, é do Kleber. Ele pergunta quais são os cuidados para mitigar os riscos de cibersegurança para o sistema de controle. Legal. Hoje a Pius ela está muito envolvida nisso, tá, Kleber? Hoje das nossas diretivas é realmente trabalhar com segurança de dados. Então, hoje a Pius ela já está aí, né? 10 spoiler, tá, pessoal?
mas tem alguns lançamentos para vir aí ao longo dos anos em relação a essa parte de segurança na nuvem. Então, todos esses dados que a gente pega da máquina e manda para a nuvem, né, para ter acesso aí da alta gerência, alta cúpula aí, para ter essas informações e ministrar elas melhores, a Pius está lançando produtos com que vão fazer essa segurança. Então, assim, esses dados que você retira da máquina, ele vai ser transferido de forma segura para a nuvem e você vai ter esse acesso. E se acontece alguma falha, alguma coisa no meio dessa transferência de dados, ele, vamos dizer assim, ele bloqueia essa transferência de dados e entra no modo seguro. E aí vai ser necessário verificar o que possa estar acontecendo para que esses dados cheguem de forma segura até vocês, para que possa ser tomadas as medidas administrativas, né, as decisões aí da alta cúpula, tá, Cleber? Bom, temos mais perguntas, Gabi, até o momento? Não, Darcy. Legal, o pessoal ainda está um pouco tímido, né? Tá pela manhã, pessoal, entendo, mas fiquem à vontade. Ou então, tá bem legal o webinar e não está gerando dúvidas, né? Bom, então, dando sequência, pessoal, a nossas soluções aí de embalagem, né, secundária, a gente tem os nossos módulos descentralizados, né? O PDP-67. E aí a gente trouxe uma versão, né, a versão PN, que é uma versão com carcaça de zinco fundido. Então, ele permite que você tenha mais espaço, né, fora do seu gabinete de controle. Então, não precisa chegar aquele monte de fio, fazer aquele porta-cabos, né, gigante dentro da sua máquina. Com esse cara, você agrupa os sensores, os sistemas de proteção que estão ali, tudo aqui, e aí um único fio, né, ou um pouco mais, talvez, dependendo da aplicação, ele chega no seu painel de uma forma bem mais limpa e bem mais tranquila para ser tratada, né? Quem já não se deparou em abrir um painel e ter aquele mundo de fio para olhar e saber o que está acontecendo? Se você pega um painel mais antigo, que nem estão todas as sinalizações, né? Não está bem descrito o que é cada fio ali, não tem todas as identificações. Quem já enfrentou isso na questão de manutenção ou de fazer uma adequação de uma máquina, sabe que na hora a gente para, coça a cabeça e fala, não, vamos lá, né? Vamos enfrentar, vamos para cima. E aumenta a dificuldade. Tendo esse equipamento, você vai reduzir isso, né? Você consegue ter uma confiabilidade maior, você só vai chegar um cabo no seu painel de controle, né? Então, tudo isso é bem legal. Além de ter um sistema de proteção muito confiável, né? Aguentando temperaturas aí de menos 30 a 70 graus. Então, isso é bem bacana. Então, sistemas, por exemplo, de frigorífico ou algo do tipo, você consegue utilizar bastante esses sistemas aí de proteção, né? Então, esses módulos descentralizados ajudam bastante a gente nesse tipo de situação. Bom, e aí a gente tem a parte de diagnóstico, né? O SDD, como eu estava falando. Então, imaginando aí uma máquina grande, né, que tem vários sensores de porta, ou então proteções, chaves mecânicas em série, esse cara consegue te dar o diagnóstico individual de cada uma dessas chaves. Então, você consegue saber o número de série dessas chaves, o status da versão, os estados atuais, se ele está em erro ou se ele está funcionando normalmente. Então, tudo isso você consegue ver através desse cara, além de garantir a detecção de falhas e tempos de inatividade curto. Então, você consegue ter um diagnóstico rápido, fácil e conseguir atuar da melhor maneira dentro da máquina através desse cara, né? Principalmente nessa utilização de várias chaves em série ou vários sensores em série, né? Então, isso é bem legal. Assim você consegue ter uma manutenção mais planejada, uma manutenção preditiva, né? Ali e direcionada na chave correta ou no sensor correta dentro daquela máquina ali completa e grande, né? Então, isso é bem legal. E aí a gente tem mais um quiz para mostrar aí para vocês, para brincar com vocês, né? E entender aí um pouco mais. Gabi, você pode disponibilizar já para o pessoal?
por Claro, favor. Darcy, o pessoal já está vendo aí, e a pergunta Legal. é: quais produtos fazem parte de uma solução de segurança para máquinas de embalagem secundária? Legal. E aí, pessoal, vale comentar, né, uma ajuda aí já, vale comentar que, assim, a gente, como eu falei, a gente tem que pensar no sistema como um todo, desde a entrada até o nosso acionamento. Então, ele todo é a solução de segurança, né? Então, dando um tempo aí pro pessoal, como que tá as respostas, Gabi? Até agora, 100% selecionou MyPenos, Penos Emulti 2, PDP-67 e SDD. Legal. Bom, pessoal, né, até a brincadeira aí foi todos os produtos que a gente comentou aqui na questão de embalagens secundárias, mas de fato são esses produtos, né? Então a resposta está correta. Legal que 100% prestou atenção e conseguiu responder, né? Ou estava muito fácil também essa pergunta. Mas é isso aí, pessoal. Então, dentro dessa solução, o MyPNOS, o Pneus Emulti 2, o PDP-67 e o SDD são, sim, e fazem parte de uma solução de segurança para máquinas dessas máquinas secundárias de embalagem. E aí, por final, e não menos importante, mas uma das mais importantes, que é... Opa, deixa eu minimizar aqui. Legal. Então, assim, que é a parte de máquinas do final de linha. Então, né, aquele momento que a gente pega as embalagens, coloca tudo dentro de um pallet, estrecha e manda para o caminhão, e manda aí para o mercado, né, manda para os nossos clientes. Para esse tipo de máquina, a gente tem algumas soluções, né, em relação à redução de custos, a grande eficiência, né? Então, isso é bem legal. Você consegue ter uma eficiência maior dentro dessas máquinas, ter um fluxo de material mais seguro, né? Então, você não tem muita perca de tempo. Então, isso é bem bacana. Você tira ali e coloca no caminhão de forma rápida e simples, né? Um comissionamento rápido, né? Durante ou seja a manutenção, o mau funcionamento ou startup de uma máquina, né? Então isso é bem legal. E soluções para células robóticas, né? Geralmente hoje a gente quando vê essas máquinas, geralmente tem um robô ali fazendo, né? Empilhando as caixas dentro do pallet. E aí, dentro do portfólio de produtos que a gente vai tratar um pouco aqui, a gente tem as proteções de portas, né, que são a PCM Lock, a PCM Lock, a Pitgate Box, né? A gente tem um monitoramento, quando a gente está falando de uma célula robótica, a gente tem a zona para ser monitorada, né, ali dentro da célula robótica, então a gente tem um sistema bem legal de solução. A gente tem a parte de cortina de luz, que é para entrada de pallets, empilhadeiras, né, ou até mesmo acesso de operadores ali para verificar, fazer alguma inspeção, então isso é bem legal. A gente tem a parte também do scanner de segurança, que pode estar atrelado a um acesso a uma zona de perigo da célula de robô, ou pode estar atrelado ao AGV, né? Então, imagina que dentro da sua linha de produção, depois de embalado, ele vai para dentro do AGV e esse AGV leva para o próximo passo ou leva até o setor de logística que vai passar para o caminhão. Então, isso é bem legal, essa proteção dentro dos AGVs é bem legal também. E aí, né, dando entrada aí, comentando um pouco mais, acho que muitos, né, principalmente dentro desse tema de soluções de embalagem, já se depararam com máquinas como essa, né, onde o robô empilha as caixas no pallet e estrecha e manda, né, a empilhadeira vem, retira e leva pro setor logístico ali, ou no lugar que vai ser armazenado o produto final até ser levado aí para o mercado. Então, dentro disso, a gente tem algumas soluções, como a PCM Lock, a PCM Lock e o Pitgate Box. Né? Então, o Pitgate Box ele pode vir até com o Pit Reader que a gente falou lá atrás, com aquele controle de acesso. Então, isso é bem legal. A M-Lock, como a gente já falou um pouco dela, né, nos setores anteriores, e lembra que eu falei, ela é bem flexível na utilização,
tá aí a flexibilidade dela. Ela tá lá no primeiro máquina de embalagem, fazendo uma solução de segurança, e aqui no final, também na última parte da embalagem, ela também te auxilia em soluções de segurança. Além de ter a PCM SLOC, né, que é uma chave magnética, né, ela tem uma retenção aí até de 1000 newtons, a gente tem um modelo, né, de retenção, então ela é bem legal, ela tem os LEDs de diagnóstico também nela, então é bem legal a utilização, além de também ser de ter a questão de proteção, IP67, poder, né, ser de aço inoxidável ali, então isso é bem legal. Como a gente falou, independente do setor de atuação da sua empresa, os produtos da Pius podem ser utilizados, seja na farmacêutica ou lá numa mineradora, algo do tipo, um processo mais bruto, né? Então, é uma solução completa com alta tecnologia e um controle seguro na sua máquina. Então, essa é a ideia da Pius. Conseguir proporcionar uma solução com a mais alta tecnologia do mercado e que deixe a sua máquina completamente segura. Isso é bem bacana, tá, pessoal? Bom, também a gente vai falar, né, dentro do PC em Radar, que é um produto muito bacana que a gente tem trazido aí para o mercado, onde ele faz esse monitoramento da zona perigosa. Então, ele é um sistema ao contrário do scanner, ele não é de visão, ele é de frequência. Então, ele manda uma frequência ali e você consegue fazer essa proteção através dele. Então, é bem legal porque ele é muito resistente à poeira, faísca, tempo externo, né? Pode estar chovendo, pode estar muito sol, ele não vai ter essa interferência, você consegue colocar ele em ambientes externos. Então, é de fato uma aplicação bem flexível. E aí, quando a gente está falando, por exemplo, de máquinas, né, ou células robóticas como essa que está na imagem, a gente sempre tem as zonas de ponto cego, né? O nosso operador não está sempre ali, pode ter alguém da manutenção fazendo alguma coisa ali dentro, e aí o PC em Radar é uma solução de alta disponibilidade aí, né, de uma tecnologia nova para esse monitoramento de zonas. Então, isso é bem legal. E aí, quando a gente fala de células robóticas, as células robóticas ela traz alguns requisitos, como, por exemplo, essa parte de monitoramento, você tem que ter até a categoria 3 ali, que seria o que o scanner atinge. E é legal porque o PC em Radar ele já consegue atingir esse nível de categoria, esse nível de desempenho, né? Então, isso é bem bacana. Então, é um equipamento bem flexível, com diversas aplicações que pode ser utilizado também dentro das células robóticas, tá, pessoal? E aí, também, falando um pouco mais, a gente tem a cortina de luz, né? Então, as cortinas de luz da Pius auxiliam bastante, né, em relação a essa parte de pallets, máquinas de embalagem. Geralmente tem aquele milting, né, para fazer, aonde passa, para quem não conhece, são dois sensores que eles podem estar em paralelo, né, ou cruzado em X, e quando o pallet passa, ele desabilita a cortina naquele momento apenas para o pallet passar, né, para não ter uma interferência do pallet com a cortina de luz, e aí passando ele volta a proteger. Então, se uma pessoa está em cima do pallet, vamos supor, ele consegue identificar, porque ele vai reduzir só aqueles feixes, né, inibir só naquele momento. Então, isso é bem legal. Trazendo, né, a questão de categoria, a gente consegue atingir um nível de desempenho mais alto aí na questão de cortinas de luz do tipo 4. A gente tem do tipo 3, que são categorias menores, né? Então, assim, questão de resolução para dedo, mão, corpo, independente do que você precisar, as cortinas de luz da Pius, elas atendem esses requisitos também, e a alta confiabilidade também do produto, né? Então, isso é bem bacana. Essa solução completa, junto com o pneus Multi 2, com o PSS 4000 ou com o MyPNOS, é bem bacana. Então, a gente consegue fazer bastante coisa atrelado à parte de cortina de luz também. E aí, o nosso scanner, né? Nós temos o scanner da Pius também, uma solução flexível para proteger essas zonas, então a gente consegue fazer, né, até como porta
né? Bem bacana esse exemplo aqui daqui, como uma porta. Então, se a pessoa for acessar aquela área, ela passa pelo scanner e ali já para a máquina ou desabilita movimentos perigosos, né? Então, isso é bem bacana. Então, tudo isso é uma proteção, é uma solução que a Pius consegue trazer e fornecer com alto padrão de segurança e alto padrão de qualidade dentro das suas máquinas e soluções de segurança, tá, pessoal? Além disso, ele também pode ser utilizado nos AGVs, né, com base na ISO 3691, 4, que é uma norma já inclusive brasileira para AGVs. Então, hoje a gente tem utilizado bastante dentro do nosso portfólio e é um dos produtos e um dos cases que a gente tem bastante com empresas de renomes aqui dentro do mercado brasileiro também, que é fazer toda essa parte de teste, atender a norma. E o que é legal, pessoal, apesar, né, dela estar como uma ISO, ela já é uma norma brasileira. Então, a gente tem que se atentar aos AGVs que a gente tem na nossa planta, se ele está seguro. Porque numa auditoria ou numa fiscalização do Ministério do Trabalho, aquele AGV, que é um produto novo, tecnológico, que tem ajudado dentro da nossa fábrica, pode estar em não conformidade. E aí você acaba sendo penalizado por isso. Então, a Pius, ela te ajuda a não ser penalizado. A Pius, ela vai estar ao seu lado ali para fazer toda essa parte de serviços, né? Perdão, atender a norma e também na questão de produtos. Então, o Multi 2 ou o scanner de segurança, como a gente está falando, ele pode ser aplicado nos AGVs, né? Hoje ele já tem fácil comunicação aí com módulos ROS já pronto, então isso é bem legal na questão de tecnologia de AGV. E a gente tem um Security Bridge, que é até o que o Kleber comentou lá atrás, um dos equipamentos que vai fazer essa segurança dos dados. Então, a gente consegue pegar todos esses dados, mandar para a nuvem para fazer análise, e esse equipamento, o Security Bridge, consegue fazer essa questão de proteção e de segurança de dados também. Então, isso é bem legal, né? Ele é contra a manipulação ali de externos. Então, isso é bem legal dentro dos portfólios de produto da Pius. E aí, pessoal, a gente vem para também nosso último quiz aí, né? A nossa última pergunta para vocês. A Gabi vai disponibilizar na tela para todos. O pessoal já está vendo, né? Sim. Legal, Gabi. Ótimo. Então, pessoal, aí é uma pergunta que a gente quer saber em que fase, né, em que momento vocês estão passando nessa questão de segurança. Então, deixa para a gente pode, né, através dessa informação, conseguir ajudar vocês, ou até mesmo dar uma consultoria, auxiliar de fato, dizendo, olha, vamos avançar um pouco mais, ou dar um passo para trás, rever algumas coisas, ou então, poxa, Darcy, eu preciso de soluções para implementação, a Pius vai te auxiliar, ou Darcy, eu preciso entender como está o meu parque fabril, as minhas máquinas de embalagem. Então, isso a gente consegue de todas as maneiras, né, como a gente falou, quem não quer ter uma única empresa para poder falar de todos esses assuntos? E hoje vocês podem contar com a Pius. A Pius pode ser a parceira de vocês nesse quesito e conversar sobre normas, conversar sobre laudos, conversar sobre soluções de produtos tecnológicos e segurança de dados também dentro da sua fábrica. Então, é uma única empresa fazendo tudo isso e trazendo a segurança e o bem-estar dos seus funcionários ou o seu próprio bem-estar como prioridade, né? Então, isso é bem bacana. 86% comentou sim, Darcy, e na pergunta faltou uma palavrinha, então é atualmente há demandas para implementar segurança em suas máquinas, né? Legal. Faltou máquinas aí. Isso, exatamente, pessoal. Mas legal, isso é muito importante, pessoal. E assim, eu costumo dizer que a segurança, ela acaba sendo um ciclo PDCA. Você sempre vai precisar estar em melhoria, sempre vai ter uma melhoria contínua ali, né? Então, as normas, querendo ou não, ela acaba mudando, ela acaba tendo atualização e com frequência você precisa estar atualizado para não ter surpresas, né? Surpresas até ruins aí, né? Então isso é bem bacana. Então a segurança de fato ela é um ciclo, vamos dizer, sem fim de melhoria contínua, além de trazer, né, tecnologias melhores e mais avançadas aí para vocês.
Então é isso, pessoal. Essa foi um pouco aí das soluções de embalagem. Se vocês, né, gostaram, comentem com a gente, né? Se vocês querem saber mais de um produto específico, vão comentando com a gente. E agora eu passo a palavra novamente para a Gabi para apresentar para vocês mais coisas aí, mais eventos e mais novidades que vai acontecer ao longo do ano, tá, pessoal? Obrigada, Darcy. Se você puder passar o slide, que aí a Claro. gente aproveita aí a sua apresentação. Eu Legal. gostaria de convidá-los para o próximo webinar que a gente vai fazer, que vai ser no dia 9 de março, que é sobre sistemas de proteção de manutenção Key in Pocket. Essa solução é muito boa para controle de acesso, né, Darcy? Até se você puder fazer uma introdução sobre essa solução Key in Pocket para o pessoal. Claro, claro. Bom, pessoal, essa solução de Keypocket, né, ela é uma solução bem interessante para o controle de acesso. Então, como a gente estava falando, células robóticas. Imagina quando o seu pessoal da manutenção vai lá, hoje ele pratica, né, ou deveria praticar o loto, né, para poder acessar a máquina e tudo mais. Então, essa solução, ela dá esse controle de acesso. É utilizar o Pit Mode ou Pit Fusion, igual a gente estava falando, para que o operador, o manutentor vá lá, selecione que ele vai fazer uma manutenção dentro da sua máquina, ele retira essa chave, coloca no bolso e entra para dentro da máquina. A máquina só vai poder reiniciar, né, ou começar a sua produção quando essa mesma pessoa vir com a chave, colocar lá e liberar, falar que já está fora da zona de perigo ali. Então, isso é bem legal. E, Gabi, eu acho que é o André Oliveira, né, que vai ministrar esse webinar. Isso mesmo, Darcy, André Legal. Oliveira. O André Oliveira, pessoal, é um cara que manja muito também CMSE, ele fez CMSE junto comigo, eu tive o prazer de fazer com ele na mesma turma. É uma pessoa que manja muito dessa solução e eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Não percam esse webinar, porque é uma solução que atualmente está sendo bem utilizada e a Pius tem uma solução tecnológica e flexível para vocês. Então, isso é bem legal. Assistam esse webinar, vai ser interessante e vai valer a pena, eu garanto. Eu vou enviar para todos o link para inscrição e aí vocês já conseguem garantir a vaga de vocês. E aí, Isso Darcy, aí. se você puder passar para a próxima página, por favor. Claro, vamos lá. É sobre a nossa agenda de treinamentos. Então, a gente tem treinamentos desde o básico, intermediário, avançado e para especialista. Então, desde introdução sobre segurança de máquinas, que vai acontecer a próxima turma. A gente já teve a primeira em fevereiro, a próxima turma vai ser do dia 17 a 19 de abril. E aí depois a gente tem fundamentos, que aí já é um pouco mais intermediário, né? Fundamentos sobre segurança de máquinas. Depois a gente vai para o avançado, que é segurança de máquinas em projetos elétricos, mecânico, hidráulico e pneumático. E aí sim a certificação. Para quem não conhece esse MSE, que até o Darcy estava comentando, o Darcy tem esse título, o nosso colega André, que vai ministrar o próximo evento, também tem, é uma certificação para especialistas em segurança de máquinas. Então, se você já trabalha nessa área, você tem formação, você já tem conhecimento, a Pius tem uma parceria com a Tuvinord, que é um órgão certificador internacional. Então, o que acontece? A Pius ela entra com conteúdo de especialista em segurança de máquinas, faz essa revisão geral de normas nacionais também, a gente entra com a NR12 também no nosso CMSI aqui no Brasil, normas internacionais, aborda todo o tema durante 5 dias. No último dia a gente tem um teste, e aí quem aplica o teste, corrige o teste e certifica que você é um especialista em segurança de máquinas é a Tuvinord. Então essa é a parceria entre a Pius e a Tuv, e aí você recebe esse título internacional de especialista. E aí tem uma novidade, que a gente só ministrava esse curso de maneira presencial no nosso escritório, que está localizado em Indaiatuba, e agora para a gente ampliar, para a gente atender pessoas que não estão tão próximos de nós, a gente também abriu turmas online. Ah, mas eu tenho conhecimento, eu tenho experiência, mas eu ainda não estou me sentindo muito confiante para fazer o CMSE. Então, você pode fazer os nossos cursos desde o básico até o avançado, e aí sim você aplica para o teste CMSE. Essa é uma jornada aí de capacitação que também é possível. E se vocês tiverem qualquer dúvida, é só entrar no nosso site ou em contato conosco, que a gente passa mais informações.
Isso aí. E tem muitas empresas, né, pessoal, só um adendo, que hoje, né, como a gente estava falando da cultura de segurança tem mudado no Brasil e tudo mais. Algumas empresas só deixam a sua empresa fazer uma adequação ou só habilita você a ter ali, né, ser contratado na parte de segurança do HSE, se você tiver esse curso do CMSE, essa certificação internacional, né? Então, isso é bem bacana e hoje é um diferencial dentro do seu currículo, tanto, né, na questão do currículo profissional, quanto também de experiência. Quem faz o CMSE sabe que é uma certificação que é um alto padrão mesmo, né? É realmente para poucos, vamos dizer assim, né? Verdade, Darcy, uma capacitação, uma certificação muito importante para o profissional dessa área. E aproveito e convido vocês para seguir a Pius nas redes sociais, LinkedIn, que se chama Pius do Brasil, e YouTube tem o mesmo nome, Pius do Brasil. A gente vai colocar a gravação desse webinar lá para vocês, e aí vocês têm uma playlist com todos os webinars que a gente tem ministrado. Alguns a gente não publica lá, às vezes a gente mostra cases de alguma empresa e a gente não tem a permissão ou autorização para deixar publicado no YouTube, mas todos que a gente tem a autorização, a gente publica e esse vai ser um desses. Então, vocês vão ter essa oportunidade de consultar algum trecho que vocês querem rever ou compartilhar com alguém. Recebemos uma pergunta, Darcy, sobre o CMSE, Legal. vamos lá. Quanto Vamos. tempo permanece o CMSE até a recertificação? São 4 anos, Alex. São 4 anos e aí depois a gente entra em contato com você para você fazer mais um dia de atualização. Então, todas as normas nesses 4 anos que sofreram alguma atualização, modificação, você recebe um treinamento de um dia e aí você renova o seu certificado por mais 4 anos. Isso aí. Eu agradeço. Por enquanto não, mas se vocês tiverem, por favor, entre em contato diretamente com a gente ou através das nossas redes, que a gente vai ter o maior prazer de responder a todos. Muito obrigada pela presença de vocês. Poderiam enviar a apresentação por e-mail? Claro, se você puder me enviar um e-mail solicitando, eu envio para você. Isso aí. Aí eu já envio a agenda de cursos, tudo, já envio a apresentação. Tá ok? Muito obrigada a todos e até a próxima. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau.